Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou com uma convidada muito especial. A minha convidada é Carla. Carla, prazer, Carla. Temos duas Carlas hoje. E Carla tem uma experiência, né? Uma grande experiência, porque ela tem dois filhos, né? Hoje, uma mulher já criada e tem um adolescente. Então, ela tem experiência em como criar os seus filhos dentro da igreja, da presença do Senhor. Então, Carla, faz uma pequena introdução antes de a gente começar mesmo com a nossa conversa. Então, para uma pequena introdução, eu acho que a palavra seria é maravilhoso, é o melhor caminho. E eu costumo dizer o seguinte: se está difícil para nós que criamos os nossos filhos dentro, imagina o que seria de mim criá-los fora. Eu não consigo nem pensar como seria, gente. Seria muito difícil. Porque assim, nós temos uma referência, né, que é Jesus. Sim. Né? Eu sempre falo aqui nos vídeos no canal, no YouTube, que a nossa referência é Cristo. Verdade. E é bom quando a gente tem quem se espelhar, né? A questão de caráter, de liderança, de amor, de perdão. Sim. E quando a gente cria fora, há muitas referências. E a gente se perde, né? E eles tendem a ter referências de pessoas que eles nem conhecem direito, Com né? certeza. Pela vida que as pessoas mostram, né? Nas câmeras. Mas Jesus não. Ele é uma referência viva e real. Não é verdade? Com certeza, é Então, verdade. vamos lá? Vamos lá. Então, vamos lá. Queria falar com você primeiro sobre a infância, né? Como que foi a infância dos seus filhos dentro da igreja? Como que você conseguiu administrar, né? Como você conseguiu inseri-los de uma forma que não fosse um sacrifício para eles estar dentro da igreja? Bom, pegando aí o finalzinho da fala da Carla, eu aqui, Carla, vou dizer para vocês, Jesus Cristo é o nosso modelo. E os nossos filhos, como ela bem disse, né, eles tendem a pegar aí fora diversos modelos, né? Eles se espelham em quase tudo aí fora que está na mídia, principalmente hoje com essa coisa desse mundo, né, virtual, essa coisa do YouTube, né, que virou a televisão dos nossos filhos. Então o modelo deles são as pessoas que estão na mídia, mas a gente tem um modelo perfeito que se chama Jesus Cristo, e foi através desse modelo que eu introduzi os meus filhos e crio eles até hoje. Bom, meus filhos são igrejeiros, criados na igreja desde pequenos, né? Nasceram na igreja, nasceram no evangelho. Eu não tive esse privilégio, mas os meus filhos sim. E hoje eu tenho uma filha, a Vitória, com 21 anos, né? Como a Carla falou, já é jovem, já tem, né, toda a maturidade. Tem o Davi Guilherme, que é um adolescente com 12 anos. E eu vejo assim, nessa fase da infância, nós, como pais, ao meu ver, né, é mais fácil introduzir os nossos filhos no caminho. Porque assim, eles estão ali desde pequenininhos, tendo entendimento, aprendendo, tendo conhecimento de quem é esse Deus, né? Do que é essa palavra que a gente fala, do que é a Bíblia. Eles aceitam melhor, né? Aceitam muito melhor, gostam, participam. Então, o ideal é que a gente pegue lá desde pequenininho, lá desde recém-nascido, desde o berçário, e vá conduzindo até a fase da maioridade, até o momento que eles vão fazer as próprias escolhas deles. Mas eu costumo dizer o seguinte, Carla, quando a gente ensina os nossos filhos desde pequenininhos, né, como eu falei, desde o berçário nesse caminho, a gente está fazendo a nossa parte, debaixo dessa fé viva que a gente acredita, né? Eu estou falando aqui como uma mãe cristã, como uma mãe que crê em Jesus Cristo, como uma mãe que crê na palavra, né? Na Bíblia, né? Cada um tem sua crença, cada um crê naquilo que acha que é o melhor. Para minha vida, para minha família, eu creio que o melhor caminho é esse, né? E que você tenha esse entendimento. Quanto antes,
melhor. Dá trabalho? Dá. Mas é melhor criar desde pequenininho, nessa presença gloriosa. Verdade. E assim, não é, agora como você falou, não é fácil. É mais fácil, né? Sim. Quando você começa desde pequeno, lógico. Isso. Mas é perfeito? Não. Porque as famílias são todas iguais, né? Dentro da minha casa, da sua casa, ou de quem não tem o costume de ir à igreja, nós temos basicamente os mesmos problemas, né? Sim. Crianças fazem pirraça, às vezes não querem alguma coisa, mas é o que eu falei no início, nós temos uma base, que é a Bíblia, e nós temos uma referência, que é Jesus. Não pode desistir, né? Sim, não podemos não desistir podemos em desistir. nenhum momento. Em nenhum momento. Dá vontade às vezes, mas não pode, né? Não pode, não Porque a desiste. recompensa é melhor. É né? verdade. Aí a infância realmente é bem mais fácil, porque você vai, você leva, vai participar sim, mesmo quando não quer. Agora vem a adolescência, né? Que é o bicho-papão de todo pai e mãe, é a adolescência, né? Eu lembro que quando a minha filha mais velha já estava já passada dessa fase, né? E já estava passando e eu tinha a minha filha mais nova que ia passar. E eu ficava assim, ai meu Deus, tudo de novo, né? Tudo. Porque é uma fase que nem eles mesmos sabem quem eles são. Verdade. E mesmo estando dentro da igreja, eles têm as questões dentro deles, né? De realmente é isso que eu quero, né? Eu estou no caminho certo. Eles têm as questões, é normal, são seres humanos normais. Então, assim, a adolescência ela é muito temida pelos pais e pelos próprios adolescentes. Então, assim, eu acho que essa fase é muito importante. Como que foi, né, no caso com a Vitória, né, e como que está sendo com o Davi, e como que você consegue levar sendo filhos tão diferentes? A grande verdade é essa, a Carla disse tudo, são filhos totalmente diferentes e eu acredito que você que está nos ouvindo aí deve passar por isso também, se você tem mais de um, né? Eles são diferentes. A Vitória, como eu falei, né, cresceu na igreja, vivendo nesse ambiente, né, quase que 24 horas por dia. E uma coisa importante, é um investimento. É um investimento de tempo, é um investimento de dedicação, mas é um investimento financeiro também. Porque muitas das vezes as igrejas, pelo menos a igreja que eu congrego hoje, tem congressos, tem acampamentos, tem excursões. Então os nossos filhos, eles precisam estar inseridos nesse contexto. É importante você como pai investir. Isso é um investimento, não é um passeiozinho com a tiazinha da igreja. Não é. Ela não é a tia da igreja. Ela é uma ministra ou um ministro do evangelho conduzindo o seu filho, a sua filha no caminho. Então, assim, é importante que você, como pai, como mãe, investir. Se tem uma programação, se tem um evento, se precisa ser pago, comprar uma camisa, né? Tem que comprar a camisa do evento, tem que entregar o seu filho. A gente costuma dizer assim, olha, eu sei que eu já trabalhei no Ministério Infantil também, né? O dinheirinho para oferta, né? Que seu filho também tenha esse entendimento de separar ali. Então também é pai, também é mãe, um investimento. E voltando aí a falar a questão da adolescência, principalmente o adolescente. As igrejas normalmente têm uma série de programações para os adolescentes. O seu filho precisa estar inserido nesse contexto. Ele precisa ter amigos na igreja, ele precisa estar envolvido nos ministérios, seja o ministério de teatro, seja o ministério de louvor, seja o ministério da dança, né? Os nossos filhos têm que ser participativos, eles têm que ser ativos na igreja. Nós não podemos pegar os nossos filhos, preste atenção, pai e mãe, pegar os nossos filhos, levar um saquinho de biscoito, um papelzinho, uma caneta e colocar ele do nosso lado no culto. Se existe o ministério infantil, insira seu filho no ministério infantil. Se existe o ministério com adolescentes, insira seu filho no ministério com adolescentes. Ah, mas o dia é outro dia. Investimento de tempo. Você vai precisar, pai e mãe, investir tempo, sim.
é desgaste, sim, é cansativo. Por exemplo, a programação na sua igreja, vamos dar um exemplo, com um adolescente, ela costuma ser sexta-feira, e sexta-feira não tem culto para você. Leve o seu filho. Faça a sua parte como pai, como mãe. Eu sempre procurei inserir meus filhos nas coisas da igreja. Eu lembro que a Vitória, minha filha, ela foi para um acampamento da nossa igreja em outro estado. Ela viajou de avião. Investimento. Mas tudo isso, o que a mãe aqui estava fazendo? O que você como pai, como mãe vai fazer? Você está semeando. E com certeza lá na frente você vai ver a colheita. Muitas das vezes, falando ainda sobre o adolescente não quer ir à igreja. Em alguns casos, né? Eu vou falar da minha experiência, da minha vida, da minha família, ok? Lá em casa ele não tem querer, ele vai. Eu tenho dito para ele o seguinte, ele está com 12 anos agora, eu tenho dito para ele o seguinte, quando ele tiver a vida dele, ele faz as escolhas dele. Quando ele estiver morando na casa dele, né? Quando ele for maior de idade, ele vai à igreja hoje comigo, ele tem que ir. Porque eu vou deixar ele em casa fazendo o quê? Jogando? Eu vou deixar ele em casa assistindo vídeos, assistindo séries? Não, tem outro tempo. Tem tempo para tudo. O adolescente, ele quando cisma com uma coisa, ele fica focado numa coisa, ele só quer aquilo ali. Não, eu tenho dito isso muito pro meu filho. Eu não estou falando isso só pro seu, não, eu falo isso pro meu. Meu filho tem tempo para tudo. Agora é o seu tempo de ir para a igreja. Entendeu? É assim que eu procuro. E essa questão do investimento que você falou, eu acho muito importante. Eu também tenho falado muito isso aqui no canal. Você deixando o seu filho participar, ele cria experiência. Sim. O que ele vai passar naquele evento, de repente ele não vai conseguir ter essa experiência num culto normal. Então, quando o seu filho vai para um EBF ou vai até para um outro estado como sua filha foi, ela cria experiências. São experiências que vão ajudá-los a crescer espiritualmente. E vai construindo uma história nesse caminho. Vai construindo uma história no Evangelho. Vai conhecendo a Deus. Porque a gente conhece a Deus de caminhar com Ele. É verdade. Eu só conheço Carla, sei quem ela é, sei os gostos dela, sei mais ou menos a comidinha que ela gosta por causa do convívio. Você só vai conhecer a Deus e a palavra se você conviver, se você viver aquilo ali o dia a dia. É vivência. E nós precisamos mesmo investir muito, porque nossos filhos são a nossa herança. Se a gente não investir neles, vamos investir em quem, né? Eles são a continuação da nossa história, a nossa descendência. Sim. Temos que investir sim. E assim, como eu falei antes, é fácil? Não. Dá trabalho? Muito. Muito. Dá vontade de deixar pra lá às vezes? Dá. Mas nós não podemos. Porque se nós que somos os pais, os adultos, né, não levarmos essa criação como compromisso, quem vai fazer isso? Ninguém. Quem é que vai ensinar os nossos filhos? Eu vou deixar outras pessoas ensinarem? Eu vou deixar as coisas externas ensinarem? Não vou, porque o filho foi dado a mim, foi dado a você, foi dado a você. Isso. E nós vamos prestar contas diante de Deus pelos nossos filhos. Então, Carla, assim, diante de tudo que nós falamos, né, da infância, adolescência, que nós vamos continuar, porque seu filho tem 12 anos ainda, tem muita caminhada pela frente, né, tem muita luta, porque a luta não para, né? E qual a palavra que você deixa para os pais, né, que querem realmente se esforçar, mas estão se sentindo fracos e por causa do dia a dia, né, da luta, às vezes desistem? Que palavra de fé, né, de confiança que você deixa para os pais? Então, pais, a gente tem dito aqui que não é fácil. Agora eu queria que você observasse uma coisa. Isso aí você já sabe, eu só estou aqui para reforçar para você e para mim. Os nossos filhos nos observam o tempo todo. Não adianta você querer criar o seu filho no caminho, porque veja bem, você vai mostrar a ele o caminho, mas você vai andar com ele no caminho. Então é preciso que seu filho olhe para você e veja você, pai e mãe, como um referencial aqui na terra para a vida dele.
O referencial pode até ser a professora da escola dominical, pode ser o líder dos adolescentes, o líder do ministério infantil, o pastor da igreja, mas a referência principal aqui na terra para os seus filhos é você pai e você mãe. Então não adianta você falar para o seu filho não mentir se você é um papai e uma mamãe mentirosos. Me desculpem estar falando assim com toda clareza, mas é verdade. Porque muitas das vezes nós queremos exigir dos nossos filhos, Carla, atitudes que não temos. E nós estamos sendo filmados, tá? Sorria, papai e mamãe. Vocês estão sendo filmados em todo o tempo. Né? Não pense que o seu filho está ali totalmente ligadinho, pequenininho, ligadinho naquele tablet e que ele não está ouvindo o que você está conversando com a sua amiga vizinha, mamãe. Está ouvindo, a sua filhinha está ouvindo, sabe tudo que você está falando, está tendo entendimento e no momento certo vai lembrar se aquilo não estiver de acordo com o que você ensina. Então, que você guarde no teu coração. Jesus Cristo é um modelo. E nós somos referência para os nossos filhos. Então, a gente precisa cobrar dos nossos filhos aquilo que fazemos, ok? Outra coisa que eu queria dizer para você, não desista. Em tempo algum. Tá pesado? Tá difícil? Busca ajuda. A igreja, eu costumo dizer que é como um hospital. É para nos ajudar. O pastor está lá, a líder do departamento infantil ou de trabalha com alguma faixa etária, está lá para poder te ouvir. Está demais? Está pesado? Eu digo para vocês, busca ajuda também com um psicólogo. Psicólogo não é coisa de maluco. Terapia não é coisa de doido. Às vezes seu filho está precisando ser acompanhado por algum outro profissional. Às vezes seu filho é agitado em alguma área que precisa ser tratada, que precisa ser trabalhada. Às vezes estão acontecendo coisas além do que você está observando. Então peça a Deus sabedoria. A Bíblia diz que se nós pedirmos sabedoria a Deus, Ele vai nos dar. Então você vai instruir o seu filho no caminho. Você está plantando ali a semente, você está regando, porque tem que regar, tá, papai e mamãe? Essa semente a gente tem que regar. Regar como? Como é que rega essa semente? Rega com amor. Adolescente, ele começa a ficar arredio, ele não quer abraço, ele não quer beijar, mas eu abraço assim mesmo. Eu aperto, eu abraço, eu beijo. Eles ficam um pouco distantes, né? Os filhinhos menores não, mas os adolescentes vão ficando distantes. Chame para perto, diz que você o ama, eleva a autoestima do seu filho, diz que ele é importante, procura estar perto, procura estar junto, procura se envolver, procura ver o que ele está assistindo, não é invasão de privacidade. O seu filho, ele está sendo conduzido, ele não está ainda formado, ele está em formação. Então você pode sim, papai e mamãe, olhar, não tem nenhum problema. Olhar o tablet, olhar o celular, ver o que ele está vendo, ver o que ele está jogando. Se você não sabe fazer isso, peça alguém que saiba, alguém da sua confiança para estar olhando. Invista no seu filho. A palavra que eu quero dar para você é invista. Não desista, resista. Amém. Resista às dificuldades, resista às malcriações, se for preciso. Assim, né? Corrige, se for preciso, corrija, chama para conversar, se for preciso, tire algumas coisas que ele gosta de fazer e não abra mão. Leve o seu filho para a igreja, lembrando que você está conduzindo no caminho. Não é assim, vai para a igreja. Não, eu vou com você. Nós vamos juntos à casa do Senhor. Nós vamos juntos aprender da palavra. Nós vamos juntos aprender desse Deus que é modelo para as nossas vidas, desse Jesus que é vivo. Ame o seu filho, cuide dele, zele por ele, porque ele é totalmente dependente de você aqui nessa terra. Que Deus
te abençoe, te dê força, graça e muita sabedoria. Em nome de Jesus. Amém. É verdade, é um trabalho muito difícil, muito árduo, que eu acho que não termina nunca, né? Pra quando a gente chegar no céu. É verdade. Bom, escreve aí nos comentários quais ideias que você pode ajudar, né, todos nós, que métodos que você costuma usar, Sim. como que você conduz o seu filho, para que nós possamos nos ajudar, né? Isso. Porque nós temos que nos ajudar, porque cada um tem uma família, cada um tem um jeito de lidar, e de repente, é o que ela falou, pedir ajuda. Vamos nos ajudar a juntos levarmos nossos filhos para o reino dos céus. Tchau, tchau.